Boa noite, amados. Paz do Senhor Jesus. Bem-vindo a mais uma reunião profética. Obrigado por você já estar aqui comigo. Você, sua casa, sua família. Antes de mais nada, já vai deixando aquele seu like, se inscrever no canal. GDA Guerreiros Aliança, curtindo, comentando e compartilhando essa live, para que mais pessoas sejam abençoadas através da palavra de Deus. E aqui do ladinho da tela está o QR Code, se você quiser fazer a tua contribuição, continuar honrando o nosso ministério. Aqui na descrição do vídeo o Pix. E é isso. Quero agradecer você que tem se inscrito no canal, você que tem mandado mensagem no direct, mandando mensagem também no YouTube. É graças a vocês que a palavra de Deus tem chegado mais longe, chegado até outros países. Glória a Deus por isso. Aqui é uma plataforma profética e o nosso objetivo é levar a palavra de Deus para todos aqueles que têm fome e sede. Se você quiser vir nos conhecer, nós estamos no coração de Jacareí, no centro de Jacareí. E até o final do ano eu convido você a vir estar aqui para você ver aquilo que Deus vai fazer nesse lugar. Amém? Glória a Deus. E o tema da palavra de hoje é a chuva e o profeta. E a palavra está lá em 1 Reis, capítulo 17. Por que a chuva e o profeta? Porque nós vamos ver hoje a relação que existe entre a chuva e o profeta. A chuva não é meramente um acontecimento, talvez explicado pela ciência, mas tudo é espiritual. Fala tudo. É espiritual. Fala tudo. Tem origem espiritual. Fala, eu sou espírito. Você é espiritual, você é espírito. Amém? Tanto que quando você morrer, o que vai ficar aqui nessa terra é sua carne. Então nós somos seres espirituais. Amém? A palavra diz assim: Elias, o tisbita, que habitava em Gileade, declarou a Acabe: tão certo como vive Yahvé, o Senhor Deus de Israel, a quem sirvo, juro em nome do Eterno que não cairá orvalho nem chuva nos anos que se seguirão, exceto mediante a minha palavra. Depois disso, a palavra de Yahvé veio a Elias ordenando: retira-te daqui e vai para o leste, refugia-te perto do ribeiro de Querite, a leste do Jordão. Beberás do ribeiro, e eu ordenei aos corvos que ali te dê alimento. Então Elias partiu e fez tudo conforme a palavra de Yahvé. Foi morar perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. Os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne ao pôr do sol. E ele saciava sua sede nas águas do ribeiro. Entretanto, passados alguns dias, a torrente secou, porquanto as chuvas haviam cessado sobre a terra. Então a palavra do Senhor lhe foi dirigida nesses termos: apronta-te, vai para viver em Sarepta, cidade que pertence ao território de Sidom. Eu ordenei ali uma viúva que te providencie teu sustento. E ele partiu em direção a Sarepta, e quando chegou à entrada da cidade, estava ali uma viúva apanhando lenha. Ele chamou e lhe solicitou: traz-me, por favor, uma vasilha com um pouco de água para que eu possa saciar a minha sede. Quando ela estava se retirando para buscar a água, ele a chamou uma vez mais e lhe pediu: por favor, traz-me também um pedaço de pão. No entanto, ela replicou: tão certo como vive Yahvé, o Senhor, teu Deus, eu juro por seu nome que não tenho um bolo sequer, senão tão somente um punhado de farinha numa vasilha e um pouco de azeite na botija. Eu estou, portanto, apanhando uns 2 gravetos para levar para casa, a fim de poder preparar uma refeição para mim e para meu filho, para que comamos e depois morramos. Elias, porém, lhe assegurou: não temas, vai e faz como disseste, mas primeiro faz para mim um bolo pequeno e traz aqui, depois o farás para ti e para teu filho. Portanto, assim diz Yahvé, o Senhor Deus de Israel: a farinha da vasilha não se esgotará, e o azeite da botija jamais faltará,
até o dia que Yahvé fizer chover sobre a terra. Imediatamente ela foi e fez tudo segundo a palavra que Elias lhe comunicara. Assim ela e sua família comeram fartamente durante muitos dias. A farinha da vasilha não se acabou e jamais faltou azeite puro na botija. Tudo em conformidade à palavra de Yahvé, que ele transmitira por meio de Elias. Passados esses acontecimentos, o filho desta mulher viúva, dona de casa, adoeceu gravemente e morreu. Então ela reclamou a Elias: que foi que eu te fiz mal, ó homem de Deus? Vieste para condenar-me pelo meu pecado e matar meu filho? Ao que Elias lhe rogou: dai-me teu filho. Tomando gentilmente dos braços dela, levou ao quarto de cima, onde ele estava hospedado, e colocou sobre o seu leito. Em seguida, clamou ao Senhor, dizendo: ó Yahvé, meu Deus, até esta generosa viúva que me hospeda, tu queres afligir, fazendo seu filho morrer? Então ele se deitou sobre o menino 3 vezes, e suplicou ao Senhor: ó Yahvé, meu Senhor Deus, faz voltar a vida a este menino. E o Senhor ouviu o clamor de Elias, e a vida retornou ao menino, e ele viveu. Então Elias levou o menino para baixo, entregou a mãe e disse: olha, teu filho está vivo. E a mulher respondeu prontamente a Elias: agora sei que tu és um homem de Deus, e que a palavra de Yahvé proferida por tua boca é toda verdadeira. Fala, verdadeira. A verdade, ela reside na boca do profeta. Independente de como é a vida dele. Por quê? Porque ele é um mensageiro. Quer um exemplo? Você conhece a vida do carteiro? Você questiona se o carteiro comeu aquele dia, se ele tomou banho, se ele escovou o dente. Mas quando aparece o carteiro na porta da sua casa, você sabe que ele vai entregar a carta. Porque independente de como está a vida dele, ele é um mensageiro para entregar aquela correspondência até você. Assim é todo profeta levantado por Deus. Ele é um mensageiro para entregar para a pessoa uma mensagem. E o grande problema de quando eu estou diante de um profeta de Deus, e eu fico olhando para o homem em si, para o pecado do homem, eu deixo de receber aquilo que Deus tem para me dar através dele. Amém? Porque os 5 ministérios existem na Bíblia, Novo Testamento: apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Agora, nós vemos aqui uma série de acontecimentos que talvez hoje para muitos seja algo que está longe de ser uma realidade. Estamos vendo aqui, durante o capítulo 17, uma sequência de eventos sobrenaturais. Nós já começamos aqui com Elias chegando até o rei Acabe. E quem que era o rei Acabe? Era alguém que estava em Israel, mas que adorava outros deuses, cultuava outros deuses. Não verdadeiramente tinha o Deus de Israel como seu Senhor e seu Deus. E por causa do coração distante de Israel, o profeta levantado por Deus dá uma palavra para ele. Qual? A partir de hoje não chove mais. Por que não chove mais? Porque Acabe era casado com Jezabel, e Jezabel adorava ao deus Baal. E o deus Baal era o deus da fertilidade. E nesse momento, Elias começa já a travar uma guerra, não era com Acabe. Ele já estava travando uma guerra espiritual contra os falsos deuses, que eram demônios. Lembra que eu falei que tudo é espiritual? E uma vez que tudo é espiritual, tudo que acontece no mundo atinge todas as pessoas. Ainda que as pessoas falam: ah, isso está acontecendo lá no Oriente Médio, não tem nada a ver comigo. Tanta verdade que os dias são ruins, no sentido de opressão, que muitas pessoas têm acordado já cansadas, dizendo: não sei, eu estou desanimado, não sei porque que eu acordei hoje desse jeito. Não tem força de ir para a igreja, não tem força de voltar para a igreja, não consegue orar, não consegue ler a Bíblia. Você acha que é normal? Como que esse homem vivia de uma maneira sobrenatural? E hoje nós não conseguimos ver pessoas que se movem desse jeito.
Nunca se viu igrejas tão cheias de pessoas tão vazias. Eu vou repetir. Nunca se viu nesses dias igrejas tão cheias de pessoas tão vazias. Porque elas acham que indo para a igreja elas vão encontrar Deus, e Deus não está na igreja. E aonde está Ele? A palavra diz que Ele não mora em templos feitos por mãos de homens. Então aonde Ele está morando? Um dia perguntaram para Jesus, aonde o Senhor mora? Ele falou que as raposas têm covis, os passarinhos têm ninho, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Ele estava dizendo o quê? Eu estou procurando um coração para habitar e não estou encontrando. Porque de um lado eu tenho os religiosos, que vão às sinagogas, que oram, que estão ali e acham que são de Deus. E para essas pessoas Jesus falou o seguinte: olha, vocês vão na sinagoga, vocês estão enfiados dentro da igreja naquela época, mas vocês falam com a boca aquilo que o coração está vazio. E nós temos um outro grupo de pessoas que não conhece Ele. Você entende? E nós estamos vivendo essa realidade hoje. Nós estamos vivendo uma realidade de pessoas que não frequentam a igreja, e nós estamos vivendo uma realidade de pessoas que frequentam a igreja, que estão dentro da igreja, do templo, participando de um monte de evento e achando que estão cheios da presença de Deus. Se Deus está tão fácil de ser encontrado, por que todas as pessoas não estão transformadas então? Não estão cheias do Espírito Santo? Se Deus está tão fácil de ser encontrado, por que existe fofoca dentro do templo? Por que eu fico reparando na roupa do meu irmão? Por que eu fico preocupado se a igreja tem um pisca-pisca diferente? Hã? E esse nível de presença que eu estou falando é um nível de presença onde as pessoas naturais não estão acostumadas a viver. Por quê? Porque a nuvem acompanha o profeta. É que você não pode ver aí, mas aqueles que estão aqui, sai ali e olha em cima da igreja, eu tenho certeza que vai ter uma nuvem aqui em cima. Quando minha filha ficou internada na UTI entre a vida e a morte, minha última filha, eu fiz uma oração na porta do hospital, depois que eu ouvi o médico dizer que ela não ia viver. Eu falei: Senhor, põe a tua nuvem em cima desse hospital e permaneça aqui até que ela saia daqui. Porque quando há chuva, os demônios não descem. Sabia disso? Sabia que no terreiro, no candomblé, na umbanda, no batuque, se tiver chuva o demônio não desce? Pergunta por quê? Porque a chuva é a expressão do amor de Deus. Com a chuva a plantação cresce, os animais bebem, não é isso? A seara fica farta, a colheita rega a terra. Ah, mas muita chuva é ruim, né? Dá enchente, mata as pessoas. Sim, mas não é a chuva que matou elas. O que matou foi a negligência do homem. Porque a mesma chuva que traz bênção é a mesma chuva que mata. O mesmo fogo que falou com Moisés foi o mesmo fogo que destruiu Sodoma e Gomorra. Aonde está o problema? Fala, em mim. Em como eu me posiciono em relação a Deus. Então eu vou receber mediante aquilo que eu honrei. Entende o que eu estou dizendo? Sim ou não? Então Elias fala para Acabe: não chove, segundo a minha palavra. Ele não orou para Deus e perguntou: Deus, eu devo falar isso para Acabe? Não, ele chegou para Acabe e falou: a partir de hoje não vai chover mais, porque eu vou falar para Deus não chover. Mas um homem pode fazer isso? Pode. Um homem que tem relacionamento com Deus. Tudo parte de um relacionamento. E quando você tem relacionamento com Deus, a palavra diz: pede aquilo que você quiser, eu satisfarei o desejo do teu coração. Mas para você ter um relacionamento com Deus, essa é forte que eu vou falar agora.
para ter um relacionamento com Deus, você não pode querer ter relacionamento com os homens. Se você quiser ser amigo do mundo, você vai ser inimigo de Deus. Mas se você for amigo de Deus, o mundo vai ser seu inimigo. Porque são poucos aqueles que verdadeiramente têm fome e sede pela presença de Deus genuína, pela presença de Deus verdadeira. E depois que ele deu esse decreto para Acabe, Deus falou para ele: sai e vai beber do ribeiro. Ele bebeu e secou. E quando secou o ribeiro, antes de Deus falar para ele sair de Sarepta e ir, de Querete ir para Sarepta, ser alimentado pela viúva, Deus mandou corvos trazer comida para o profeta no deserto. Já pensou isso? A pessoa hoje, quando ela tem uma dificuldade, a primeira coisa que ela fazer é ficar desesperada. Eu vou procurar outra estratégia de trabalho. Ela não pensa em orar para Deus enviar um corvo e trazer comida para ela. Mas Deus não vai fazer isso, né? Mas aqui fez. Mas isso é Antigo Testamento. Mas Jesus multiplicou o pão e peixe. Mas Jesus é Jesus, né? Mas a sombra de Pedro curava. Mas Pedro é discípulo, né? E nós somos o quê? É óbvio que se eu for na igreja só para ouvir uma palavra, como hoje, porque está havendo guerra no mundo todo, mas sabe qual é a pior guerra? É a ideologia. Os pensamentos ideológicos hoje estão entrando na cabeça das pessoas que não têm identidade, que não sabem quem são e não sabem para onde vão. Então qualquer palavra e qualquer direção serve. Quando eu não tenho identidade, eu não sei para onde eu vou, qualquer lugar e qualquer coisa que as pessoas falam para mim entra como verdade. Porque eu estou tão carente de verdade que qualquer palavra que outra pessoa fale soa como verdade. E ainda que seja mentira, contada muitas vezes, se torna verdade. Por isso que a fake news tem um poder de propagação muito maior do que a verdade. Rápido, porque existe uma quantidade de pessoas fracas ouvindo mentiras e dissipando isso numa escala maior. Então eu começo a achar que aquele que está errado está certo e aquele que está certo está errado. Eu começo a achar que o terrorismo na verdade é bom. E aí você pega um grupo de pessoas que defende algo que elas mesmas não sabem que aquilo mata elas. Eu não estou falando aqui de partido político, não. Eu estou falando aqui de uma ideologia. A ideologia está sendo colocada e implantada dentro das igrejas como um evangelho coach, para te motivar a ser melhor. Deus não precisa que você seja melhor. Deus precisa que você morra para você mesmo, para que Ele viva em você. Jesus falou: todo aquele que quiser me seguir, negue-se a si mesmo. Lucas 9, 23. Não tem a ver com o homem, tem a ver com Ele. Mas aí se eu perco as pessoas, eu vou perder a igreja, eu vou perder reputação, vou perder amigo, vou perder seguidor. Toda semana eu perco seguidor e ganho. Mas você não quer crescer na internet? Eu não. Eu quero que a palavra chegue até você. Agora, se isso daqui vai crescer ou não, é Deus quem sabe. Porque se minha preocupação fosse agradar homens, eu tenho certeza que aqui, a igreja que eu tenho, estaria lotado de pessoas. Mas já perdi muitas pessoas por falar a verdade. Porque as pessoas não querem a verdade. Fala por quê? Porque a verdade confronta. Mas o culpado não sou eu. É que quando você não lê, você não conhece. E você perece por falta de conhecimento.
Quando que eu tenho dificuldade de tomar determinadas decisões? Quando eu não tenho conhecimento sobre aquilo. Porque o conhecimento me dá clareza dos próximos passos. Quando eu vou entrar em algo, no empreendimento, ou fazer qualquer coisa, e eu não sei se eu devo fazer ou não, a minha dificuldade está no quê? Na falta de esclarecimento, conhecimento sobre aquilo. Eu vou empreender meu dinheiro. Me falta gestão, me falta conhecimento na parte financeira, então não sei o que eu fazer. Então eu preciso do quê? De ajuda. Eu quero investir, não sei como, porque me falta conhecimento. Então o conhecimento é a coisa mais poderosa que existe. E Jesus vai dizer que o povo está perecendo. O profeta Oséias fala isso, e depois Jesus repete isso: meu povo perece por falta de conhecimento. Agora, sabe o que é pior do que o conhecimento? Porque uma pessoa que não tem conhecimento é uma pessoa ignorante. A ignorância é a falta do conhecimento. Mas sabe o que é pior do que a falta de conhecimento? Eu estou falando para você o que está escrito no dicionário. É a pessoa conhecer e não querer viver. É mostrar para ela e falar assim: olha, assim você prospera nos 4 níveis: físico, emocional, financeiro e espiritual. Sua casa vai mudar, sua vida vai mudar, tudo. Você quer? Ah, eu acho que não. Então não reclama. É óbvio. Então, depois que os corvos trazem o alimento, Deus manda o profeta ir para a casa da viúva. E chegando lá, a viúva, quando recebe ele, ela fala para ele o quê? Eu só tenho um pouco para eu comer com meu filho e não vamos ter mais. O profeta, tá bom, faz primeiro para mim. Por quê? Porque todas as vezes que um profeta pede, entra em um lugar, tem a necessidade de algo, Deus está dando a oportunidade para mim e para você de ser abençoado. Porque é Deus através dele. Ah, mas hoje em dia está difícil acreditar nisso, porque, olha, eu não tenho culpa. Se o pastor fulano de tal, se o outro fez errado, eu não tenho culpa não. Uma vez alguém perguntou para mim assim: pastor pede dinheiro, né? Mas todo pastor rouba. Eu falei assim: você trabalha onde? Ah, eu trabalho fazendo entrega. Falei: é por isso que eu não peço para entregar nada lá em casa, porque todo entregador rouba. Não, mas eu não roubo não. Eu falei: louco? Achei que o cara que tinha roubado, você também ia roubar. Não, mas eu não faço isso. Eu falei: pois é. Quando é para você, não pode nivelar por baixo. A verdade é que existe a desculpa e a justificativa de quando eu não quero seguir aquilo, então eu começo a culpar terceiros. Existem pessoas e pessoas. É verdade ou não é? Quem determina quem você vai ser, e aquilo não define você. Então todas as vezes que Deus levanta um profeta, Deus levanta alguém para cuidar. Deus levanta alguém para sustentar, para abençoar. Mas na verdade é aquela pessoa que está sendo abençoada. E quando o profeta diz: traz primeiro para mim. Você fala assim: mas se eu trouxer isso, vai faltar aqui. E eu não posso deixar de faltar aqui. Depois eu vejo como é que eu faço. Não, Deus está dizendo: entenda o que é prioridade. Prioriza o reino. Cuida dos homens e mulheres de Deus, que Deus vai prover na tua casa, na tua vida e na tua família. Então quando aquela mulher faz o bolo, a água, e traz para o profeta, a palavra diz o quê? Que nunca mais faltou azeite na botija dela. Sabe o que é isso? Nunca mais faltou a presença de Deus, nunca mais faltou suprimento na casa dela. Mas até então não tinha chovido. Ele fala o que para ela? Quando voltar a chover, Deus vai multiplicar tanto e nunca mais vai faltar nada sobre a tua casa. Por quê? Porque na boca do profeta está aquilo que Deus faz. Quando Abraão chega em Canaã, na terra prometida, os discípulos foram com ele. E Abraão falou para os discípulos dele o seguinte: olha,
Deus está me mandando ir para uma terra que emana leite e mel, é muito próspera. Chegou lá, era um deserto. Sabe o que as pessoas fizeram? Largaram ele. Só que Deus leva Abraão para o Egito, e lá ele prospera, e volta para Canaã rico. Por quê? Porque a prosperidade não está na terra, está na boca do profeta. Por isso que quando um profeta entra num lugar, quando um profeta chega em determinada situação e te colocou junto, ei, Deus está querendo te abençoar. Isso é muito forte. Você entende isso? E depois disso, Deus testa o coração daquela mulher, e o filho dela morre. E o que o profeta faz? Pega o menino, deita sobre o menino, porque a unção passa de estar encostado. Porque por isso quem caminha junto com o profeta, recebe aquilo que o profeta carrega. Quando ele deita no menino, o menino ainda que estava morto, passa a viver. Você vê hoje alguém entrando num velório, o velório está ali, ó, acontecendo, o cara falou, dá licença, deixa eu orar pela pessoa morta aí, levanta, aí o morto com algodão no nariz, você vê isso acontecer? Você vê um pastor fazer isso, um padre fazer isso, alguém fazer isso? Você vê a pessoa tirando selfie e entregando comida para o morador de rua aqui, ó. Você vê alguém fazendo selfie, fazendo assim, ó, ou fazendo ao vivo. Sabe por quê? Porque quem vive essa intimidade com Deus não posta isso. Existem hierarquias no céu. As básicas são anjo, arcanjo, querubim, serafim e os animais celestiais. Né? Um animal com a cara de boi, com a cara da águia, cara de homem, cara de leão, descrito por Ezequiel, descrito por livro de João e Apocalipse. Você vê os serafins, o profeta Isaías viu isso. Isaías capítulo 6, ele viu o trono de Deus. Quando ele vê o trono de Deus, ele vê os serafins que tinham 6 asas. 2 cobriam a perna, 2 cobriam o rosto e 2 batiam as asas. Por que cobriam o rosto? Porque quanto mais próximo de Deus você está, mais escondido você fica. Eu estava no supermercado, uma pastora passou perto de mim e falou assim, ô apóstolo, vem aqui. Ó, marcar para você pregar na minha igreja lá. Ô pastor, estou pregando mais fora não. Não, mas para nós movimentar lá, eu falei, não estou querendo movimentar muito aqui embaixo não. Não, mas você tem que dividir isso. Aí eu falei, mas eu estou dividindo. Todo domingo na minha igreja, eu estou dividindo durante a semana também, na mesa lá em casa. Não, mas você tem que passar isso, a gente quer. Eu falei, mas Deus mandou eu ficar na caverna, sabe? Não é que eu não quero passar, mas é que às vezes você demora tanto para conseguir encher isso aqui de água, que você não vai dar para qualquer pessoa beber. Você vai dar para beber quem tem sede. Às vezes você andou pelo deserto, demorou para você encher isso aqui de água. Imagina, você andando no deserto. Ó, tudo que você procura no deserto, o que é? Eu já andei no deserto. Deserto mesmo, você olha para o lado, só tem areia. Tudo que você procura é isso aqui. Aí você demorou para encher isso daqui. Veio uma pessoa cheia, acabou de dar aquela janta. Ô, toma sede, dá aí para tomar. Ela quer água. Você vai dar água para ela beber? Ou aquela pessoa que está ali com você, o deserto todo, e nunca te pediu absolutamente nada, só ali te servindo. Você falou, o quê? Toma aí, filho, pode tomar tudo. Você está entendendo? Você tem que dividir coisas verdadeiras com quem é verdadeiro do seu lado. Porque demorou muito. Por isso que abrir a porta da sua casa, sentar na sua mesa, comer a sua comida, não é para qualquer pessoa. Não abra a porta da sua casa para qualquer pessoa.
Não fale da sua vida para qualquer pessoa. Porque na primeira oportunidade a pessoa vai querer o quê? Olha, eu fui para o sul recentemente, e no avião eu passei uma luta, que quase que eu não consegui embarcar. Deus falou assim, sabe o que é essa luta aí? É inveja. Então, se nós não tomarmos cuidado com quem nós falamos, ou o que dividimos, nós vamos ser atacados e não vamos saber o porquê. Então, quando Elias fala para Acabe isso, ele fala, não chove segundo a minha palavra, é porque a chuva, eu vou ler na palavra aqui, você vai ver que é a representação do amor de Deus. Em Gênesis, não precisa abrir não. Em Gênesis 9, 23. Não, 9, 13. Deus diz assim, ó, colocarei meu arco nas nuvens e ele se tornará um sinal fulgurante de aliança entre mim e a terra. Antes de Noé não choveu. Porque o que é o arco-íris? É a refração do reflexo da luz na umidade do ar. Então aqui já dá para ver que quando ele fala isso para Noé depois do dilúvio, até então não havia chovido. Por que não choveu? Porque quando o homem pecou, secou a terra. O pecado, fala o pecado, seca a terra, mata os animais. Olha lá o Oriente Médio, olha aquela terra como é seca. Quando há o pecado, e principalmente contra os homens de Deus, a terra seca. Por isso não chovia. Porque Adão pecou, saiu do jardim, não choveu. Só que quando vem o dilúvio, Deus fala para Noé, vou colocar uma aliança. Já viu como é que é o arco-íris? Como que é o arco-íris? Colorido, é um arco, né? Como que é o arco? Assim, né? O arco-íris. Por que ele é assim? E não é ao contrário? Qual o teu potinho de ouro no final dele? Quem sabe? Por que o arco é assim? Ah, porque é a natureza. É. Já viu um arqueiro? Quando ele pega o arco, ele atira? Se ele mirar para cima. Não, a posição do arco. Tá igual o arco-íris, não tá? Mas se ele mirar para baixo, o arco não está assim? Então o arco não tinha que ser assim? Mas quando Deus põe o arco na terra, ao contrário, ele está dizendo o que para Noé? Se eu sou um arqueiro, eu estou com a arma apontada para lá, e eu viro a arma ao contrário, o que eu estou dizendo com a minha atitude? Não. Eu tenho uma faca, a lâmina está apontada para fora. Eu viro a faca ao contrário e jogo ela. O que eu estou dizendo? Não quero guerra. É isso aí. Deus põe o arco ao contrário na terra. A partir de hoje, Noé, não inundarei mais a terra com água. É a minha aliança entre eu e você. Ele colocou o arco ao contrário, dizendo para o homem, não vou destruir mais com água. E aí passou a chover. Então toda vez que chove, é Deus dizendo, eu estou abençoando. E as nuvens normais, elas estão no céu, mas as nuvens, quando elas são densas e carregadas, são essas que acompanham o profeta. Se começa a chover muito numa região, você pode ter certeza, tem um homem de Deus orando ali naquele lugar. Tem um profeta orando para Deus naquele lugar.
Meu pai mostrou para mim recentemente Manaus, está secando. Já foi para Manaus? Eu já fui para Manaus. Você toma banho, você sai de lá suando. Extremamente quente. Agora imagina o rio secando, não chove. A terra está seca. Lá tinha um rio que não dá para passar de moto agora, estava seco. Quer ver a sua vida não prosperar? Começa a secar. Ela seca. Se você não cumpre com os princípios, se você não honra, se você não verdadeiramente conhece a Deus, a sua vida começa a secar. Seu casamento começa a secar, suas finanças começam a secar. Por isso a palavra diz que a criação está na expectativa da manifestação dos filhos de Deus. Por quê? Porque todo profeta levantado por Deus, ele vem para remir a terra. Ele vem para trazer vida para aquela terra. Agora, qual é o objetivo dessa palavra hoje, da chuva e do profeta, para mim e para você? É que Deus, ele quer te abençoar. Você entende que Deus, ele quer te abençoar? Sim ou não? Mas não essa bênção que as pessoas prometem, não. Se você fizer tal coisa, Deus vai dar. Não, esquece isso aí. Esse é o famoso papo furado. As pessoas querem barganhar com Deus. Você traz tal coisa que Deus te dá algo. Não é isso não. É relacionamento. Anda com Ele, que você vai ver milagre. Que você vai comer do melhor dessa terra. Caminha do lado. É só caminhar do lado. Meu filho, se eu falar para ele, filho, vamos passear, ele entra no carro na hora, ele não sabe para onde que vai, ele não sabe o que eu vou fazer, mas se eu parar para comer em algum lugar, ele vai comer. Se eu parar para beber um suco em algum lugar, ele vai beber. Ele não precisou pedir, mas sabe por que ele comeu e bebeu? Porque ele estava do meu lado. Então o que diferencia uma pessoa verdadeiramente viver com Deus da outra, é quem decide andar do lado de Deus e a outra não. Quem decide caminhar com o Pai, vai experimentar do Pai. Por isso Deus amava andar com Adão na viração do dia. Deus é um pai geracional que ama caminhar com o filho. O que Ele quer que a gente entenda é que nós somos filhos. Que somos filhos. Mas Ele quer olhar para a terra e ver a movimentação nossa parecida com Ele. Mas eu sou imagem e semelhança de Deus, né? Não, não é não. Sabe quando você vai ser? E eu também, quando nós caminharmos como Ele. Aí sim, você é imagem e semelhança dEle. Caso contrário, então a palavra diz que não choveu. E o profeta falou isso. Então todas as vezes que Deus levanta o profeta, e o profeta passa por uma necessidade, uma dificuldade, Deus está dando a oportunidade para alguém supri-lo. Por quê? Quando essa pessoa supri-lo, Deus vai olhar para aquela pessoa. Agora, como que você vai entender? Olha para mim. Como que você vai entender a viver porque isso aqui é cultural. É cultural lá de Israel, né? Não, filho, isso aqui é cultura do céu. Isso é a cultura do céu, do reino. Essa é a cultura do reino. Independente se é Israel, se é Brasil, se é Estados Unidos, é uma cultura do reino. Mas é porque você acredita nisso. Lê, pega a Bíblia e lê na sua casa. Não precisa ir na igreja lá para ver se o pastor está falando a verdade ou mentira. Pega a Bíblia e lê. O problema é que você não lê. Você guarda a Bíblia lá ou deixa aberta em salmo para a visita passar aí. Deixa aberta na sala, né? Acho que vai sair um poder da Bíblia ali. Não é assim que funciona, você tem que ler. Como que você vai compreender a caminhar com um profeta se você não sabe nem respeitar pai e mãe? É princípio. Honra teu pai e tua mãe, para que os teus dias vão bem e sejam prolongados os dias na terra. A palavra não diz que o pai tem que tratar bem o filho. A palavra diz que o filho deve honrar o pai. Independente daquilo que o pai faz, daquilo que o pai faça,
daquilo que o pai fala, daquilo que o pai pensa, o filho tem que honrar o pai. Elias caminhava assim porque ele sabia disso. Eliseu foi quem ele foi, discípulo de Elias, porque antes de caminhar com Elias, ele falou para o profeta: deixa eu me despedir dos meus pais. Honra o teu pai biológico antes de caminhar com o profeta. Porque se você não sabe princípio, como que você pode caminhar com o homem de Deus? Então é família, Deus, família. Entende o que eu estou dizendo? Sim ou não? Então isso é mais importante. Quando você vê aí nas redes sociais, eu com a minha família no altar, é a coisa mais poderosa que existe, é isso aqui. É mais do que mansão, do que palácio, do que reino, do que todo o dinheiro do mundo. A família é a coisa mais poderosa que existe. É o fundamento da sociedade. É o que tudo que a ideologia quer destruir, é isso. Isso é a base de Deus. E aonde que o inimigo vai atacar? Na base. Porque uma pessoa que não tem base não tem estrutura. E se você não cuidar daquilo que é a coisa mais valiosa, a tua casa vai cair. E quando eu falei da minha filha, né, no hospital, eu lembro que eu peguei o carro no hospital e saí na Dutra. Eu comecei a orar, entrando aqui em Jacareí. Falei: Deus, me dá um sinal. Um pingo caiu no vidro. Puf. Pior que eu gravei isso, tem esse vídeo aí, ó. Caiu um pingo assim, ó. Tuf. Daquele dia em diante, minha filha começou a melhorar. De uma forma inexplicável. Começou a chover forte. Então, todas as vezes que um profeta... Por que você está falando de profeta hoje? Porque Deus mandou falar disso. Porque está chegando os dias em que vai voltar por início. Escuta o que eu estou dizendo. Está voltando ao início. A palavra diz que o Espírito seria derramado sobre toda a carne e tal. Só que mesmo as pessoas com o Espírito Santo, elas não estão conseguindo ter relacionamento com Deus. Porque o Espírito Santo veio sobre elas, mas elas não dão lugar para o Espírito Santo. Olha que coisa maluca. Se você aceita Jesus, o Espírito Santo, a palavra diz que ela é selada em você. Mas as pessoas vão para a igreja, aceitam Jesus, o Espírito Santo sela, mas ela não dá lugar para Deus fazer. Toda vez que Deus quer fazer, ela vai lá e fala: Deus, espera, senta aí, Jesus, daqui a pouco nós conversa. Principalmente quando Deus começa a pedir as coisas para você. Porque caminhar no mundo fala de conquista. Caminhar com Deus fala de renúncia. Pedi tanto para Deus que eu queria um sapato. Vou mostrar um sapato para você que eu estou hoje, espera aí. Ó, sapato velhinho. Eu tenho um bonito lá em casa, mas que lá eu deixo para ocasião especial. Ó, tá vendo o sapato velho? Eu queria tanto sapato que brilha. Sabe aquele sapato de pregador que brilha, né? Sabe aqueles bonitão? Queria tanto sapato que brilha. E um dia eu fui ministrar numa igreja, quando eu estava pregando fora, e no final da ministração, vou deixar até o sapato aqui, ó, para você ver ele. Olha que bonitinho. Aqui Deus toca no teu coração para abençoar. Aí, ó. E aí o pastor, sem saber de nada, pegou e me deu um sapato. Um sapato que brilha. Primeiro culto que eu fui na igreja lá. Aquele momento de poder, unção, estava sentado no altar da igreja. O irmão, um ora pelo outro, o outro cai na minha frente. Caiu justamente com a cabeça para lá e o pé para cá. E quando eu olho na sola do sapato, estava rasgado. Aí um pastor estava do meu lado e falou assim: olha lá, o sapato do irmão está rasgado. Eu falei: é? Na hora eu arranquei o sapato do meu pé. Eu falei: irmão, já viu o filme da Cinderela? Ele começou a dar risada, eu falei: ó, põe aí. Nossa, serviu certinho. Eu falei: entendi, pai. Tudo que você tem um tempo
pré-determinado por Deus, um propósito. Nada é seu, nada é meu. Isso aqui não é meu. Nada disso aqui é meu. Se você quiser roubar, você pode pegar, porque eu não tenho nada. Aí ele pegou o sapato, foi embora. E aí eu fui descer a escada. Uma irmã da igreja falou para mim assim: nossa, pastor, como é que você vai embora agora? Eu falei: eu vou andando. Mas você está descalço? Eu falei: meu sapato me impede de andar? Eu não preciso de sapato para caminhar, não. Passou uma semana, um casal liga lá em casa, falou: Derek, vamos sair? Eu falei: vamos. Nem sabia para onde que era, mas eu fui. Me levou lá no shopping e falou assim: escolhe a roupa que você quer, o sapato, a calça. Nesse dia eu saí com 2 pares de sapato, calça, camisa. 6 camisas, 2 calças, 2 pares de sapato. Então é assim que Deus faz. Depois fui e ofertei tudo de novo. Então andar com Deus fala de renúncia. Andar com o mundo fala de conquista. Não que você não pode ter, você deve ter. Só que uma vez que você tem com Deus, você nunca mais perde. Sabe por quê? Porque tudo aquilo que Deus dá permanece para sempre. Entende o que eu estou dizendo? Então eu estou dizendo que vai voltar ao início das primeiras coisas. E Deus está voltando à essência, está nos chamando para viver a essência de novo. Quem não quer viver a essência vai se sentir mal. Não quer ouvir essa palavra. Essa palavra é... A palavra diz que no fim dos dias as pessoas vão ter comichão nos ouvidos, não vão suportar a sã doutrina e vão fazer para elas mesmas deuses e dogmas. Elas vão acreditar naquilo que elas querem ouvir. Ah, isso é para mim, isso não é para mim. Elas não conseguem mais suportar a verdade. Entende o que eu estou dizendo? Então todas as vezes que um profeta se aproximava de um lugar, 1 Samuel 16:4, então Samuel fez o que o Senhor ordenou. Quando chegou a Belém, os anciãos da cidade vieram tremendo ao seu encontro e indagaram, perguntaram: a tua vinda é de bom augúrio, profeta? Quer dizer, é boa profecia? Porque todas as vezes que o profeta entrava num lugar, uma pessoa tremia e falava: o Senhor está vindo para trazer juízo ou para trazer bênção? As pessoas sabiam o que aquela pessoa carregava. Só que a diferença de um homem de Deus para um juiz, por exemplo, é que ele não está vestido. As pessoas têm respeito por um juiz, ainda que o cara for um ladrão. Você não pode falar com o juiz: e aí, meu? Pode falar assim? Nem no país que nós estamos, infelizmente. Com policial você não fala de qualquer jeito. Só que o homem de Deus, o máximo que ele vai estar vestido é assim. Só que se você conseguir enxergar o que ele carrega, aí você vai ver que a vestimenta e a autoridade dele é muito maior daquilo que você está vendo assim. Por quê? Porque aquele que mora em mim e você mediu o oceano com a palma da mão. Já pensou? Então Deus mandava eu falar hoje sobre a chuva e o profeta. Eu falei: Deus, mas é uma palavra muito específica. E Deus falou para mim: as pessoas precisam entender o que é um caminhar profético com um profeta, para que elas possam se movimentar nesses dias dessa forma, porque senão elas não vão suportar o que está por vir. Pessoas de influência depressivas se suicidando.
De onde você acha que está vindo essa opressão? O inimigo não está brincando não, irmãos. As pessoas não estão brincando. E sabe qual que é o pior? Antigamente você via o demônio lá na balada e as pessoas na igreja. Hoje o demônio chega mais cedo no culto, chega para orar, ajuda, trabalha na igreja. É verdade. Senta na primeira cadeira, assiste o culto inteiro e ainda pergunta para o irmão: e aí, você lembra daquilo que foi pregado? O irmão fala assim: acho que não lembro não, estava no celular na hora da palavra. Eu fui pregar numa igreja que os jovens estavam deitados com o braço assim, o boné na cabeça, dormindo na hora da palavra. Falei: Deus, tira daqui, para não perder a bênção. Eu fui expulso da igreja em São Paulo, porque eu chamei a atenção do cara na hora da palavra. O cara quis bater em mim. O cara falou: eu vou meter a mão na sua cara, da igreja, Assembleia de Deus. Porque o cara está sentado de qualquer jeito. Eu falei: irmão, você não está sentado na sua casa não? Pronto, o cara quer bater em mim. Ué, eu não tenho medo de falar não, irmão. Porque aquele que vive em nós, aquele que vive em você, quando nós sabemos quem nós somos nele, como Paulo diz: eu sei no Deus que eu tenho crido. Não estou falando mal da igreja da Assembleia de Deus não, viu? Estou falando que o rapaz da igreja, pelo amor de Deus, igreja abençoada. Mas quando nós não temos intimidade e relacionamento, a gente começa a escandalizar. Fui ministrar numa igreja em Mogi outra vez. Deus está mandando, está trazendo a memória. Não vou falar o nome dessa igreja não. Falei: alguém precisa de milagre aqui, cura aqui? O pastor falou: a gente não ora assim não. Falei: ô pastor, desculpa, mas quem manda no altar é o Espírito Santo. Não voltei para pregar lá, ele não convidou mais. Posso falar para você? Tinha 100 pessoas, 70 pessoas vieram para o altar doente. Tinha 100 pessoas na igreja, 70. E as pessoas estavam com medo de: será que eu posso pedir oração e o pastor não vai brigar comigo? Oração! Orar para as pessoas receberem milagre, não podia. Mulher cega foi curada, surdo foi curado, paralítico foi curado. Trouxeram um cara, estava na maca, o cara conseguia andar, o cara pulava. O diácono falou assim: acho que o pastor não vai te chamar, você vai pregar aqui não, hein? Fica tranquilo, irmão. Pode chamar outro. Não estou aqui por causa dele, não. O mensageiro de Deus tem que levar a mensagem. Tem que entregar, é teu. Não importa. Tem barreiras, tem um obstáculo. Morre pela causa. Morre pela causa. Dá vida por aquilo. Ainda que ninguém acredite, ainda que ninguém fale que é, ainda que as pessoas olhem e falem: isso vai dar em nada. Deixa. Você não precisa provar nada para ninguém. Quem anda com você já te deu a palavra e vai te sustentar até o final. Aquele que começou a obra é fiel para cumprir. Se Deus falou, pode passar o que for, vai acontecer. Uou! Senti a presença aqui. Se Deus falou, vai acontecer. Passa céu, terra, anjos, tempos, mas a minha palavra permanecerá. Quando eu pregava numa outra igreja, que eu tinha minha igreja lá no Jardim Jacinto, eu
tremia assim, as pessoas falavam assim, acho que o pastor tem problema. É verdade, tá certo, tem um probleminha mesmo. Então quando Samuel chegava, o profeta chegava, as pessoas tremiam, porque o profeta ele carrega ou a bênção ou a justiça. (16:13) Samuel apanhou o chifre que estava repleto do melhor azeite, ungiu na presença dos seus irmãos, e a partir daquele dia o espírito de Yahvé se apoderou de Davi, e Samuel retornou para Ramá. Depois que Davi foi ungido rei, ele subiu para o palácio? Sim? Não. No capítulo 17, no verso 19, não é 17 não, é no 16 ainda. Saul apressou-se em despachar seus mensageiros a Jessé, com essa convocação: manda-me o teu filho Davi, que cuida das ovelhas. Aonde que Davi estava? Depois que foi ungido? Cuidando das ovelhas. Por que ele foi ungido rei e ele não foi para o palácio? Porque entre você estar onde está e Deus te colocar onde você foi chamado para estar, existe um processo. Só que para você tomar posse daquilo que está lá em cima, Ele vai primeiro provar o teu caráter. Como? Te mandando de volta ou te fazendo lembrar do teu início. Ele vai te voltar às origens. Vai fazer você lembrar das ovelhinhas que você cuidava. Volta lá. Por quê? Para que quando você for subir, você não caia mais. Então Deus te faz voltar lá atrás, das pessoas que estavam com você, das pessoas que começaram com você. Olha quem te honrou lá atrás, olha quem estava do seu lado, porque quando eu te colocar lá em cima, eu vou colocar esses que estavam lá com você, no mesmo patamar. Então não é que Deus não quer te honrar, Ele quer, só que Ele sabe o que é melhor para mim e para você. Ele sabe que muitas vezes eu subo, mas da forma que eu subi, e na velocidade que eu subi também, eu tenho perigo do quê? De cair na mesma velocidade. Mas se eu subir com consistência, se eu subir devagar, com passos certos, Deus vai me colocar lá em cima, e eu não vou cair mais. Aleluia? Porque o que determina se eu caio ou não, muitas vezes é a nossa companhia. São as companhias que estão ao nosso lado. Por isso não se preocupe com aqueles que vão sair da sua vida. Deus vai Deus vai levantar aqueles que verdadeiramente vão te impulsionar para viver o propósito, quando você menos imagina. Deus vai te aproximar pessoas que você talvez não conhecia, não sabia, e vai chegar perto de você, e talvez aquela pessoa carrega aquilo que você precisa. Para outras pessoas ela não tem funcionalidade, não tem uma importância, mas para você, ela tem o que você precisa. Igual essa garrafa. O que é mais importante, a garrafa ou a água? A água ela é mais importante, só que se não tiver a garrafa, não tem como manter ela. Você entende? As pessoas vão usufruir daquilo que está aqui dentro, mas se não tiver ela aqui, a garrafa, a água se dissipa e perde. Então talvez as pessoas estão olhando para você e falam: mas é só uma garrafinha. Mas você, junto com a essência, junto com 1, 2 que forma o altar. Igreja verdadeiramente é isso. É 2, 3, 4 que quer a mesma coisa. Eu vou ler aqui para você vai ver os 3. Literalmente está escrito assim: os 3. Quem eram os 3? Os 3 guerreiros de Davi mais valentes que existia. Eu tenho orado para Deus, Deus me dá guerreiros. Um pouco de começar o culto, eu coloquei a mão no quadro lá, falei: Deus, eu quero 3 guerreiros. Hoje eu vim na cabeça os 3 mosqueteiros. 3 caras destruem exércitos. 3 guerreiros.
Porque Deus não precisa de multidão. 12 mudou o mundo todo. 12 homens. Então, entre você subir e estar, existe um processo. Primeiro Samuel, agora voltando um pouquinho só, no verso 16, quando Ana vai falar com o sacerdote Eli, e ele achou que ela estava bêbada, porque ela pediu um milagre, ela falou: não julgueis a tua serva como uma mulher vadia. Eu estava orando daquele modo, e até agora, pois estou muito triste e desesperada. Então Eli disse: vai na paz do Senhor, e o que o Deus de Israel te conceda o pedido que fizeste. Ao que ela respondeu: que a tua serva alcance graça diante de ti, e que pense sempre bem da minha pessoa. Por que ela tinha essa preocupação? Por que Ana tinha essa preocupação se o sacerdote ia pensar bem dela ou não? Hoje em dia, o que ele pensa de mim, eu deixo de pensar, é o problema dele, se não for um profeta de Deus. Porque como ele vai apresentar a sua vida para Deus, se você só traz problema, só gera tristeza, como que ele vai apresentar com alegria? Ele precisa apresentar com alegria diante de Deus a sua vida, para que Deus olhe para você. Tanto é verdade que a palavra diz aqui, verso 20, assim Ana engravidou e no devido tempo deu à luz a um filho que chamou de Samuel. Não, um pouquinho antes, no verso 19, bem cedo, no dia seguinte, Eucana e toda a sua família levantaram-se e depois de haverem adorado o Senhor, retornaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com sua esposa e o Senhor lembrou-se dela. Como que Deus lembrou dela? Pela forma como ela falou com o sacerdote, com o profeta. Porque a forma como o profeta falou, o sacerdote liberou a palavra sobre ela. Por isso a preocupação dela: olha, não pensa mal de mim não, viu? Eu não estava fazendo isso. Porque toda vez que o profeta vai pegar a oração, aqui ele precisa apresentar para Deus com alegria. Ele vai falar: Deus, hoje eu vou falar do João. João tem sido um bom filho para mim. Abençoa ele. Eu amo o João. Obrigado pelo João. Obrigado pelo quem ele é na minha vida. Ele tem me ajudado, ele tem estado do meu lado nas horas mais difíceis, eu posso contar com ele. Abençoa ele, porque eu me alegro quando ele está comigo. Deus vai vir. Agora você chega para Deus e fala: Deus, queria orar pelo Pedro. Pedro só dá dor de cabeça, está difícil. Pedro brigou comigo hoje, mas eu perdoo ele. Como você acha que Deus vai vir com resposta? Então eu descobri muitos segredos, eu aprendi muitas coisas, depois que eu comecei a caminhar com meu pai espiritual, com o profeta. Eu potencializei a minha vida espiritual, de uma maneira violenta em Deus, que eu passei a ter intimidade com Deus, depois que comecei a honrar meu pai espiritual. A forma de falar com ele, de tratar com ele, de estar junto, de respeitar, de honrar, de falar, de me portar, de sentar certo, sabe? Por quê? Porque eu sei que a hora que ele for apresentar meu nome para Deus, ele tem que estar feliz. Ele não pode estar triste. Agora, se o seu pai biológico, sua mãe biológica não tem uma vida com Deus assim, mas eles têm uma influência com Deus. Porque Deus deu para eles, dotou no pai e na mãe, a autoridade que nem mesmo, às vezes o pai biológico, que não é muito espiritual, sabe. Principalmente o pai, a figura do pai. Porque o pai, na cabeça do filho, ele está em todos os lugares, ele sabe de tudo, ele tem poder sobre todas as coisas. Na cabeça da criança, o pai é assim. A minha filhinha de 2 anos, ela pega alguma coisa, e ela fica olhando, quando ela sabe que não pode, ela fica olhando com o olhinho assim, para ver se eu estou perto. Às vezes eu estou longe, mas na cabecinha dela, eu estou em qualquer lugar. Então Deus capacitou o homem desse atributo, e a mãe desse atributo, de liberar bênção na vida do filho.
Aí o que o pai e a mãe hoje em dia faz? Você é um burro, você não vai para frente, você não vai dar em nada, é isso mesmo, é isso que eu falo para você, você não presta. Aí você quer que seu filho seja uma bênção na sua vida? Eu vou falar isso mesmo. Posso falar ou não? Agora eu preciso pegar. Agora o pai trouxe uma aqui, ó. Segura na cadeira aí para você não cair para trás. Muitas pessoas reclamam da maneira como os filhos tratam eles. Meu filho só trata assim. Olha, sabe por que eu estou triste? Porque meu filho só trata assim. Imagina você ter um filho que trata você assim, que fala com você desse jeito. Meus filhos nem gostam de ficar comigo, meus filhos nem gostam de ir na minha casa, meus filhos me rejeitam, meus filhos fazem... Tudo bom. Mas você que foi pai e mãe, o que você plantou no seu filho durante todo o crescimento dele? Você plantou só briga, só palavrão, só discussão, só coisa que não presta. Aí você quer que seu filho tenha exemplo no quê? O maior erro do ser humano é querer colher o que nunca plantou. Aí as pessoas querem que eu, como um ser humano, possa fazer a chuva cair, mas ir lá, pegar o seu filho e falar, vem aqui, você acha que é fácil? Qual é a honra que você tem que dar para um homem, uma mulher de Deus que mete a mão lá na intimidade da sua casa e traz de volta? Então não tem como você... Casamento é a mesma coisa. Casamento é a mesma coisa. No seu casamento, você não tem uma vida devocional de oração com o teu cônjuge, não ora junto, não busca a presença junto, não tem propósito junto. Você acha que vai acontecer o que com o casamento? Mas o meu casamento não deu certo por causa de incompatibilidade de gênero. Não. Se o casamento não deu certo, você não tinha princípio. Põe Deus em tudo. Você pode colocar Deus num vaso quebrado, vai dar certo. Porque é Ele que é o sustento. Mas na época eu não tinha conhecimento. Tá bom. Então, daqui em diante, faz diferente. Tudo aonde Deus não está como base, vai quebrar. Uma hora vai cair. A casa vai cair. Fala, uma hora. A casa vai cair. Em qualquer área. Em qualquer área. Mas o fulano de tal, ele não tem Deus e a vida dele é abençoada. Pela 50ª vez eu vou te responder isso. Ele pertence a outro reino. Não é o reino de Deus. No reino de Deus existem outras regras. Existe o reino de Satanás e o reino de Deus. No reino de Satanás são outras regras. Deixa eu ver a hora aqui. Senão esse celular agora abençoado está aguentando. Eu tenho que colocar até um armazenamento de... Deixa eu acelerar aqui. Tem muita coisa para falar ainda. Não sei se eu vou conseguir falar tudo. É muita coisa para entregar. Queria poder entregar tudo isso aqui, não vai dar tempo não. Poxa vida. Só vou ler Levíticos 26. Esse é um dos motivos também porque eu não prego mais fora, viu? Se você quiser que eu pregue na sua igreja, primeiro eu vou orar. Segundo, você me dá o microfone e deixa eu pregar. Porque se você ficar para mim assim, pastor, tem 40 minutos, viu? Senão o povo cansa. Nem me chama. De verdade, não me chama não. Porque para assistir filme no cinema, você fica 2, 3 horas sentado comendo pipoca.
Para ouvir a palavra de Deus ficar cansado? Pode ir embora. Desliga aí o celular, sai do canal. Fica tranquilo, filho. Sem medo de ser feliz. Eu aprendi uma coisa: se você tem a aprovação da sua casa, da sua família, você tem a aprovação de Deus. O resto é só bônus. Só bônus. Se a tua mulher faz assim para você e os teus filhos fazem assim para você, o resto é bônus. Você não precisa da aprovação de ninguém mais. Seus pais biológicos estão bem com você. Sua família está bem com você. Seu pai e sua mãe falam: eu tenho orgulho de você. Eu. O que mais você precisa? Da aprovação de quem? Só falta o pai espiritual agora para você completar aquilo que Deus tem. Pronto. Levítico 26, 3. Aqui é a chave. Eu podia entregar, olha, outras coisas que são profundas, mas vou entregar só na mesa essa semana. Levítico 26, 3. Se vos conduzir segundo os meus estatutos, e se guardar os meus mandamentos e o praticardes, então eu vos darei as chuvas no seu devido tempo, e a terra dará seus produtos, e a árvore do campo os seus frutos. Vossas colheitas serão tão grandes, que estareis ainda colhendo cereais quando chegar o tempo de apanhar as uvas, e estareis colhendo as uvas quando chegar o tempo de semear novamente os campos. Haverá fartura de alimento para todos, e vivereis em plena segurança sobre a vossa terra. Olhe para mim. Deus está falando que se você obedece os princípios e segue, a chuva vai te seguir. E aonde você colocar a planta do seu pé e a palma da sua mão, você vai ser abençoado. Vai ser próspero. Sabe o que é prosperidade? É a ausência de necessidade em qualquer área. Física, emocional, financeira, espiritual. E vai ser tanta prosperidade que quando você estiver colhendo a uva, na época de colheita, vai chegar outra colheita, você está colhendo ainda e não deu tempo de colher tudo. Tamanho é a abundância que está vindo sobre a tua vida. Tamanho é a abundância que está vindo. E você está comendo daquilo, você entende? Quem não vive como um príncipe, vive como um escravo. Sabe o que é escravo? Você trabalha para ter. E quanto mais você trabalha, menos você tem. Aí você trabalha, para falar: meu, nunca sobra dinheiro, e nunca vai sobrar. Porque você está vivendo como um escravo. Aprenda a viver como um príncipe, seguindo os princípios, vivendo verdadeiramente o sobrenatural, caminhando nesse nível que eu estou dizendo. Eu sei que às vezes parece difícil, né? Como uns filhos meus falam, minhas filhas falam aqui: ei, volta para a terra. Às vezes estou dando aula para elas, falam assim: volta aqui. Porque ela começa a falar, daqui a pouco eu já fui. Porque eu estou ouvindo ele falar, e eu estou mais preocupado com aquilo que ele vai falar. Eu estou aqui prestando atenção naquilo que ele vai falar, porque uma palavra dele pode mudar o curso de tudo. Se você for vir aqui na igreja, você vai ver a igreja como é que está. Eu já tentei fazer as coisas, e Deus fala assim: não é assim que eu quero. Comprei as cadeiras, aqui você não está vendo aqui, mas comprei as cadeiras vieram errado. Agora estou devolvendo para comprar outras cadeiras. Ah, mas você não prestou atenção, né? Não, até na cadeira vinha errado, Deus estava tratando. Mas quem é apaixonado por Deus, senta no chão, come em qualquer lugar. Quem vive como um príncipe tem liberdade. Aqui, ó, nada mais te aprisiona. Não é dinheiro que te convence, nada. Você é livre. Foi para a liberdade que Cristo te libertou. Ninguém te compra mais. Falou: ó, tem 1 milhão para te dar aqui. Eu não tenho nada. Mesmo que eu tenho dinheiro aqui na minha conta, não é meu? Eu não tenho nada. Eu só tenho uma coisa: a presença. Pedro falou isso, João: não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou.
Então, se você obedecer eu também, vai vir chuva de bênção sobre a tua vida. Em Tiago 5, 17, 18, ele diz que Elias disse para não chover e não choveu, mas quando Elias falou para chover, voltou a chover. Então, na boca do profeta está uma sentença. Deus está mandando ler esse aqui antes de terminar. Tá bom, pai. Romanos 13. Deus falou, leia antes de terminar. Todos devem sujeitar-se. Se você guardar isso aqui, você vai conseguir ter a chuva que você quer. Todos devem sujeitar-se à autoridade superior, porquanto não há autoridade que não venha de Deus. E as que existem foram ordenadas por Ele. Portanto, quem se recusa a submeter-se, sabe o que é submissão? É você andar na mesma visão. Submissão, andar na mesma missão, debaixo da mesma missão, eu vou contigo. Isso é submissão. Quem recusa a submeter a autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu. E aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmo. Porque os governantes não podem ser motivo de temor para os que praticam bem, mas que fazem o mal. Não queres sentir-se ameaçado pela autoridade? Faz o bem e ela te honrará. Você quer receber de bênção da boca do profeta? Bênção? Faz o bem, que ele vai liberar a palavra boa. Alegra o coração dele, que ele vai liberar a bênção. Porque a bênção está dentro dele. Tem que fazer ele liberar. Como é que você faz ele liberar? Deixa ele feliz. Alegra o coração dele, ele vai liberar. A hora que ele liberar, você pega. Esse é o segredo. Homens de Deus carregam, fica gerando unção. Meu pai espiritual, assim, ele ora. Fica gerando tanta unção, que eu fico na expectativa dele liberar uma palavra, isso quando eu tenho 2 oportunidades por ano para estar junto com ele. Para quando ele liberar uma palavra de bênção na minha vida, eu, catar. Mas para isso tem que deixar ele feliz. Verso 4. Pois ela serve a autoridade a Deus para o teu bem. Mas se fizer o mal, teme, pois não é sem razão que ele traz a espada. A espada é a palavra. É a serva de Deus, agente da justiça para punir quem pratica o mal. Portanto, é imprescindível que sejamos submissos a autoridades, não apenas devido à possibilidade de uma punição, mas também por causa da consciência. Ele está dizendo assim, seja inteligente. Você está precisando ser abençoado? Seja inteligente. Alegra o coração dele. Não fala para ele, ora por mim que eu preciso de uma bênção. Não, você não vai receber a bênção. Ele vai orar, mas você não vai receber. Alegra, que vai sair do coração dele a bênção. Está guardado, está um tesouro. Olha, estou entregando isso aqui para vocês. 6. Por essa razão, igualmente, pagais impostos, porque autoridades estão ao serviço de Deus, que o seu trabalho é zelar continuamente pela sociedade. Dai a cada um que é devido, se é imposto, imposto, se é tributo, tributo, se é temor, temor, se é honra, é honra. Então, nós queremos ser honrados, mas precisamos praticar honra. O que a palavra diz lá em Mateus 10? Que se você der um copo de água, ainda um copo de água que seja frio para o profeta, você vai receber o galardão do profeta. Então a água fala do reino, a água fala do Espírito. A palavra diz que do trono de Deus verte água, do Éden saía 4 rios. Jesus falou do seu interior, se você crer, vai fluir rios. Quando o mundo não era nada, o Espírito pairava sobre o quê? Sobre as águas. Então na boca do profeta tem água. O rapaz estava mudo. Jesus fez assim, passou na saliva, pôs na boca dele, voltou a falar. O rapaz estava cego, Jesus cuspiu no chão, fez lodo e tacou no olho do cego. Na boca do profeta tem água. A saliva é a água do trono. Esse é o mistério. Então, para extrair
extrair a bênção do profeta, você precisa verdadeiramente. Eu não estou falando de você na igreja pedir um milagre e receber, não. Esquece isso. Eu estou falando de relacionamento com Deus. A coisa mais preciosa que existe é relacionamento com Deus. Você sentir o cheiro dele, escutar a voz dele, caminhar com ele. Imagina o Criador do céu e da terra falando com você. João. Você fala, hã? Quem está falando comigo? É a coisa mais preciosa, mais poderosa que existe, é isso. E quando descer a chuva, prepara o campo para que venha regar. Então Deus, Ele quer nos abençoar. Essa noite a palavra está dizendo isso. O desejo de Deus é te abençoar. E a forma de se manter seguro nesses dias é estar debaixo da nuvem. A nuvem vai cobrir esses dias. Infelizmente estamos vendo nuvem de fumaça de guerra, de bomba. Mas é uma nuvem que vai cobrir os filhos. Há 2 anos atrás, Deus me dava códigos durante a madrugada, 4 folhas de códigos, números. Códigos e mais códigos. E eu falei, Deus, eu só anotava, números. Imagina 4 folhas de números. E eu falava, Deus, eu não estou entendendo nada. E Deus falou, senta que eu vou decifrar para você. E começou a falar para mim o que era cada número. Formava cada letra, cada frase. E Deus falava assim, prepara. Eu congregava em outra igreja. Fala com o teu pastor. Prepara. Chama todos os homens das casas e manda ungir, porque nos próximos meses vai acontecer algo terrível. E eu passei para ele, nós fizemos sacerdotes no lar. Era falando só sobre homens, no coração dos homens, para ungir suas famílias, cuidar das suas esposas. E nos próximos meses o que veio? Coronavírus. E Deus mandou dizer ainda depois, fala para eles que depois disso vai vir coisa pior. E agora nós temos a guerra. Eu estou dizendo de novo agora. A nuvem vai cobrir os filhos. Vai protegê-los. Já estão vendo anjos em Israel. Viram bola de luz amarela. Deus vai separar nesses dias. Escuta isso. Deus vai separar nesses dias aqueles que são daqueles que não são. E não é fora da igreja não, é dentro da igreja. Vão estar aqueles que vão estar nas nuvens, debaixo da proteção de Deus, e aqueles que não vão estar. O que vai te manter seguro não é templo. O que vai te manter seguro é a presença de Deus. Porque a palavra diz que nos últimos dias as pessoas iriam procurar pela verdade, elas não iriam encontrar. Então Deus está levantando profetas que anunciem a vinda dele. Amém? Glória a Deus. Quero te agradecer. Hoje eu estendi um pouquinho a mais. Queria poder ter falado mais, pregado mais, mas passei aqui do horário. Muito obrigado. Espero que você, nesses dias, fique vigilante. Vigiar é a palavra. Vigiar é a palavra. O tempo todo. Mais importante do que orar é vigiar. Eu espero que você continue nos seguindo, continue nos honrando, nos abençoando. Faça a tua contribuição. Continue abençoando essa obra, ajudando essa obra, porque é necessário. Para que essa mensagem continue chegando até você e nós possamos honrar os nossos compromissos. Vivo disso. Mas quem me sustenta é Ele. Se você quer ser um canal de bênção, seja. E Deus vai te retribuir abundantemente mais. Muito obrigado. Te espero até a próxima reunião profética em nome de Jesus. Fica na paz.